O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, se valorizou mais de 20% em 2025. E mesmo assim, tem muita gente que está esperando a queda da taxa de juros para começar a investir. O problema aqui é quando todo mundo tem certeza, o mercado já se antecipou e andou boa parte desse caminho. Em 2026, a conversa muda e não vai ser se nós vamos ter queda na taxa de juros e sim quando ela começa. Essa informação é muito relevante e vai fazer parte da análise desse vídeo. Então já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e bora lá sem mais enrolação. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 principais coisas. A primeira é porque eu acredito que os fundos imobiliários ainda representam uma bela oportunidade para investimentos em 2026. A segunda parte é te mostrando que boa parte do retorno de 2025 veio por meio de dividendos, que podem permanecer elevados para os próximos anos e não de valorização de ativos, indicando que sim, os fundos ainda podem estar descontados. E a terceira é que ainda há espaço para valorização mesmo depois dessa primeira pernada. E isso em base ao que já aconteceu em momentos parecidos com esse. Como nós podemos ver nesse gráfico, nos últimos 12 meses o IFIX teve uma valorização expressiva. Mas aqui tem um ponto que muita gente está ignorando. Boa parte do retorno do IFIX veio através dos dividendos, porque o IFIX ele é um índice que acumula valorização das cotas e também dividendos. Então aqui como exemplo, se um fundo se valorizou 10% em 2025 e distribuiu 12% em dividendos, o IFIX se valorizaria 22% pelo menos nessa participação desse fundo. Caso todos os fundos seguissem essa mesma regra de valorização, o retorno total do IFIX seria 22%. Ou seja, o investidor já foi remunerado ao longo do ano passado para esperar a queda da taxa de juros e ainda surfou essa alta nas cotas do fundo imobiliário. Isso aqui é muito importante para você entender o que pode acontecer daqui para frente. Nós estamos nos aproximando do final de um longo ciclo de juros elevados e o mercado já percebeu isso. Ou seja, o mercado não espera cortes da taxa de juros para começar a se posicionar. E isso explica boa parte tanto do retorno elevado do IBOV quanto do IFIX. Quando nós olhamos aqui já essa notícia que saiu na própria B3, o cupom vai ter 8 reuniões em 2026. E aqui, como diz a própria notícia, a expectativa para 2026 é que o Banco Central inicie o ciclo de corte de juros, se não na primeira reunião do comitê, no final de janeiro, na segunda, em março. Então o mais longínquo que o mercado está esperando que comece a cortar a taxa de juros é março. E março é logo ali. Quando nós olhamos aqui a projeção do Copom para final de 2026, a gente está falando uma expectativa de fechar o ano com 12 ou 12,25% de taxa de juros. Para 2027, a expectativa também é de redução, para chegando lá nos 10,5%, 2028, 9,5% e 29 mantendo esses 9,5%. No Brasil, a gente sabe que isso aqui é extremamente volátil e muda de uma hora para outra, tanto para melhor quanto para pior. Mas essas aqui são as expectativas que o mercado tem, na média, para a Selic nos próximos anos. Tá, mas por que isso é importante, Gustavo? Para a gente entender em detalhes o que pode acontecer aqui, vamos analisar esse relatório que a Kiko fez, baseando-se em outros ciclos de corte da taxa de juros. E olha só que interessante. Aqui eles estão trazendo qual que é o melhor momento de se posicionar em fundos imobiliários. Então, já trazendo aqui que a melhor estratégia é se antecipar as quedas de taxa Selic. E veja só que interessante. Se a gente se posicionar após, exatamente no dia posterior ao primeiro corte de juros, 12 meses após isso, o retorno em média foi de 9,6% ao ano. Ou, trazendo aqui para o CDI mais 1,9%. Caso nós nos antecipamos em 4 meses, esse retorno já passa para 14,2%, a uma taxa também de CDI mais 6%. Veja também que quando nos antecipamos um ano antes desse primeiro corte na taxa de juros, o retorno anualizado vira de 15,9% a um CDI mais 7,2%. Isso é exatamente o que aconteceu para os investidores que começaram a investir lá no início do ano passado. Então eles já colheram uma boa parte dessa valorização, mostrando que sim, tem tudo para isso aqui permanecer vigente para esse ciclo de corte. Quando nós olhamos esse gráfico aqui também é bastante interessante, que ele traz informação lá de 2011 até 2025, e quando nós olhamos aqui em azul é a taxa Selic e em laranja é o retorno do IFIX.
pode-se observar que o retorno ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Quanto mais elevada a taxa de juros, menor ou pior é o comportamento do IFIX. Isso se repetiu em todos os ciclos. Importante mencionar que fundo imobiliário tem essa defesa dos dividendos, que continuam a cair independentemente da taxa de juros. Mas ainda assim, como nós podemos observar aqui, em 2025, 2026, nós estamos num momento de taxa Selic bastante elevada. E que uma queda, ou seja, a repetição desses ciclos de corte aqui, pode impulsionar de maneira significativa os fundos imobiliários. Ou seja, se as projeções do Copom se realizarem, esse pode ser um excelente momento para investir em fundos imobiliários e colher bons frutos logo à frente. E explicando o porquê dos fundos imobiliários se beneficiarem desse cenário. Quando a taxa de juros do país está muito elevada, a renda fixa se torna muito atraente. Boa parte do capital dos investidores migra porque é considerado um investimento mais conservador, mesmo mantendo elevadas taxas. Então você tem o melhor dos dois mundos, você tem um perfil defensivo de investimentos e bastante rentável. Isso faz com que as pessoas simplesmente vendam as cotas, e venda pressiona a cotação, ou seja, essa cota ela é amassada no mercado secundário. Os dividendos permanecem lá, porém a cotação cai de maneira significativa. Quando os juros começam a cair, por outro lado, esses investimentos em renda fixa começam a ficar sufocados, começam a render menos e o investidor começa a ter predisposição a investir em coisas mais arriscadas para ter um retorno mais adequado também. Esse retorno normalmente é buscado em ações, fundos imobiliários e outros investimentos. Então, esse fluxo faz com que as cotas se valorizam, porque tem uma pressão, a diferença de antes vendedora, agora compradora. Ou seja, no momento atual ainda está muito gostoso, muito quentinho de ficar na renda fixa. Mas boa parte desse fluxo, à medida de que a taxa Selic caia, deve migrar para a renda variável, impulsionando ainda mais as cotações, tanto de fundos imobiliários quanto de ações. E os fundos são ainda mais atraentes do que as ações, muitas vezes, porque eles são mais fáceis de entender e eles pingam dividendos todos os meses. E eu não vou julgar, porque quem não gosta de ver todo mês dividendo caindo na sua conta é louco. O que eu quero dizer aqui é que esse movimento já começou, mas ele ainda está longe de acabar. Tem muito para acontecer ainda. Nesse cenário, uma tipologia de fundo imobiliário que deve se beneficiar de maneira significativa, e é a minha preferência, são os fundos de tijolo. Esses fundos de tijolo têm também várias tipologias, mas alguns exemplos aqui. Eles podem ser de lajes corporativas, aqueles escritórios que a gente vê, exemplo da Faria Lima. Eles podem ser de venda urbana, aqueles imóveis, a exemplo do Sodimac, dos mercados Pão de Açúcar, Grupo Mateus mais para a parte norte, também estão dentro de fundos imobiliários. Eles também podem ser de galpões logísticos, para trazer mais um exemplo, aqueles grandes galpões que a gente tem próximo das grandes capitais, são um tipo de investimento em fundos imobiliários de tijolos. Eles têm duas características bastante interessantes nesse cenário também. A primeira é que normalmente esses contratos são longos quando eles não são feitos build to suit, ou seja, construídos para servir para um propósito significativo, e a empresa que solicitou essa construção faz contratos atípicos longos, 20, 30 anos até em alguns casos. Os reajustes, é verdade, eles não acontecem de maneira imediata, mas ter imóveis é se proteger da inflação de maneira geral. E conforme o custo de construção ele se eleva, a tendência é de que sim, os fundos imobiliários repassem essa valorização também. Quem não tem aquele tio lá do terreno que comenta para investir em imóveis que você não vai errar de jeito nenhum? É a mesma coisa, mas com o benefício da liquidez e investir em pequenas cotas. Ou seja, mesmo com a renda fixa caindo, por se tratar de um aluguel, esses rendimentos não caem. Ou seja, os dividendos vão se manter atrativos ainda mais à medida que essas taxas de juros paguem cada vez menos, os dividendos tendem a encontrar isso, então se tornam muito atrativos, ainda mais pela defesa que eles representam por ser imóveis. O fato é, depois dessa primeira pernada dos fundos imobiliários, a gente precisa ser cada vez mais criterioso na escolha. Tem coisa boa descontada ainda. O céu não está tão azul quanto era no ano passado, mas ainda tem muita coisa boa se você garimpar. Mas eu reforço, esse movimento ele não acontece de um dia para o outro, e sim, ele acontece de maneira bem gradual. Mas tá, Gustavo, e os fundos de papéis nesse cenário? Eles tendem a cair, né? Porque a renda fixa também vai diminuir seus pagamentos. A verdade é que não necessariamente. Boa parte desses fundos eles têm seus contratos a CDI mais ou a IPCA mais. Os fundos que têm CDI mais, sim, tendem a diminuir o seu rendimento no longo prazo. Porém, os fundos que têm
o indexador como IPCA mais 8 ou 9, por exemplo, em alguns casos acima de 10, eles tendem a se valorizar porque eles têm a marcação a mercado, ou seja, aquele valor futuro, IPCA mais 11, ele é trazido a presente e eles têm uma marcação a mercado desse valor patrimonial. Então tendem sim a se beneficiar também e sendo assim eu considero uma boa oportunidade de investimentos também. Eu prefiro tijolos, mas os fundos de papel também representam uma boa oportunidade no momento atual. A verdade também é que boa parte desses contratos foram firmados num ambiente de juros mais elevados. Então o grande ponto aqui é que quando os novos contratos nas novas emissões começarem a aparecer, essa taxa deve ser menor e menos atraente. Aí sim a gente deve ter um retorno menor nos dividendos mensais dos fundos. Em resumo, o pior erro que você pode cometer agora é esperar o início das quedas da taxa de juros para começar a investir. Sendo assim, se você tem um dinheiro pensado por longo prazo, eu sugiro que você analise investir no momento atual. Lembrando que não é uma recomendação de investimento e sim o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, tá bom? Quando os juros já começaram a cair, o risco diminui, os preços já subiram e boa parte da oportunidade já ficou para trás. Quando os juros estão elevados, por outro lado, boa parte dos investidores ainda está com receio, porque está quentinha, está gostoso aqui na renda fixa, e o mercado demonstra mais oportunidades. O que nós vemos atualmente, então, é um momento em que os dividendos continuam elevados, o IFIX se valorizou sim, mas boa parte dessa valorização veio através de dividendos e não de valorização das cotas, então nós temos boas oportunidades. Boa parte da valorização do IFIX do último ano se deve aos dividendos e não valorização das cotas, então nós temos sim oportunidades boas no mercado para explorar. E tem esse espaço justamente para valorização das cotas e manutenção dos dividendos. Tá, mas quais fundos eu deveria investir? Esse vai ser exatamente o conteúdo do próximo vídeo, então se inscreve aqui para não perder. Mas enquanto isso, eu vou deixar aqui em cima o link te contando qual é a ação que eu acredito que esteja melhor posicionada para o ano de 2026, independentemente do cenário político. Recomendo fortemente que você veja esse vídeo, que é a minha principal aposta, inclusive para o ano de 2026. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, esse vídeo termina aqui, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.